E estamos de volta em mais um episódio do Me Casa, com um prazer imenso, recebendo pessoas maravilhosas. E hoje, em especial, a gente está recebendo duas pessoas que eu achava que não existiam no Brasil. Porque é um negócio muito maluco. Vocês vão saber. Vocês ficam vendo aquela televisão, como é que é? HDG, é isso? HDGTV? HGTV. É isso, exatamente. Que tem isso. aqueles caras que reforma, que faz aquele... Isso existe. Isso tem no Brasil, isso tem em São Paulo, isso tem aqui no litoral. É uma coisa muito maluca. O papo que a gente já teve aqui foi fenomenal. E eu tô de boca aberta porque esses caras são capazes de fazer. Antes de mais nada, deixa eu cumprimentar meus parceiros. Com certeza. Exatamente. Sei lá se é boa noite, boa tarde. Como é que vai, Cássio? Você tá bom? Tô ótimo, graças a Deus. Isso aí, voltando. é muito bom, perfeito. Voltando, hein? Voltando no novo, né? Como foi o ano novo? Eu fiquei tranquilinho com a família no Paraná, mas você tava passando mal lá no barco, que eu fiquei sabendo, né? Em Angra dos Reis. Aleijado tem vantagem. Boa noite, boa tarde, bom dia, Rodrigão. O Rodrigo tem uma raiva que eu falo o seguinte: ele é diretor de TI, de marketing e de tudo aquilo que vai nas mídias sociais. Ele fica puto, eu adoro. Eu só ganho trabalho. Cada podcast eu ganho trabalho novo. Pra ficar cortando as baboseiras, né? Conta como é que foi o seu ano novo. Gripe pura. Comprei um monte de coisa e fiquei em casa sem fazer nada. Só pra vocês entenderem, o Rodrigo estava com mais ou menos 15 ingressos de cada coisa que ele comprou. Ele foi em dois. Um foi o hotel, o outro foi a cama. Mas o hotel eu usei bem, só fiquei lá. Tinha massagem, Rodrigo? Tinha umas coisinhas lá. É bom não falar, né? Mas bom, é isso aí. E assim, a gente não pode deixar de falar que depois a gente vai fazer o nosso combinado. Mas antes de mais nada, a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores muito rapidamente, que é a Geração Design, que é a maior e melhor loja de planejados do planeta Terra, e a Hoffman, que faz um evento como ninguém nesse Brasil. Eles são especialistas em fazer o teu evento o maior evento no Brasil. Fechou? Agora, Cássio, é com você para apresentar essas raridades. Isso aqui. Cara. Hoje estamos com o pessoal da Farrucas Construções, eles atuam lá no litoral paulista de São Paulo e na capital também, né? Estamos aqui com o Felipe, engenheiro civil, com o Teodoro, que é o Theo, né? Theo? Engenheiro do quê? Ele é o quê? Engenheiro de petróleo? Não, essa história eu preciso contar, que é o seguinte: o cara achou uma poça de barro em casa, ficou encantado e achou que era petróleo. Foi fazer o quê? Engenharia de petróleo, velho. Se liga. Theo, o negócio contigo hoje vai ser pesado, hein? Vai ser pesado. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. É uma satisfação enorme a gente poder estar aqui passando um pouquinho da nossa experiência, do nosso trabalho e bater um papo divertido e explicar direitinho qual é o nosso segmento. Uma boa noite e obrigado pelo convite. Vamos lá. O Theo tá meio... O Theo é homem de poucas palavras, ele é homem direto. Eu só falo que é necessário. É por isso que ele é o braço direito do Felipe. É. Felipe fala tudo que tem direito, o Theo fala, beleza. Beleza. Eu que dou a última palavra. Ok. Ok. É sempre assim. Cara, mas assim, é muito bacana saber o que vocês fazem. Porque, para mim, principalmente, para eles aqui que não que são envolvidos muito, mas para mim é uma satisfação muito grande de saber que existe uma empresa voltada para esse segmento, que é tomar conta da sua obra. Olha que coisa maluca. Vamos lá. Você resolveu mudar as coisas da tua casa, reformar a tua casa, ou você comprou um apartamento e você não está satisfeito da forma que ele é, da forma que ele foi entregue. E esses dois caras aqui, o Felipe e a equipe dele, eles fazem tudo aquilo que você demoraria, primeiro, muito tempo para fazer; segundo, não teria paciência nem saco para executar; terceiro, com todas as condições necessárias, tanto de segurança, equipamento, mão de obra, conhecimento, qualidade, conhecimento, ou seja, tudo aquilo que você quer mudar na tua casa, tudo aquilo que você pretende fazer, entrega na mão
do Felipe e da sua equipe. Tudo aquilo que dá problema. Exatamente. Não, a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Obra ou reforma dá problema? Dá problema. Boa. E eu vou te falar. Dá errado. Dá Aí, muito boa, errado. boa. Dá muito errado, cara. Então, é o que a gente faz, né? Como você falou, a gente procura centralizar tudo na empresa, independente de que seja serviço nosso, de mão de obra especializada ou terceirizado, a gente consegue indicar parceiros terceirizados e a gente controla toda essa gestão da entrada da mão de obra, a hora que tem que entrar cada etapa, execução, e a gente faz esse controle, né? Como é que eu posso dizer? Deu um branco aqui, cara. Não, eu vou resumir. Acho que é o uísque, Posso né? falar? Não, sabe o que aconteceu? Eu pensei numa obra aqui agora. Assim, foi Não, eu vou resumir. Você está em casa, aí você fala assim, não, quem fala isso normalmente é a mulher. Benê, o piso aqui tá soltando. Não é assim que funciona? É assim que Ou funciona. ela chega no banheiro e fala, nossa, tá tudo mofado a parede, amor. Entendeu? E aí você fala, pelo amor de Deus, quem que eu chamo? A Felipe? Farrucas. Chama Farrucas, né? Chama Farrucas. Exatamente. Nós Chama brincamos Farrucas. que Exato. nós somos feitos para solucionar problemas. Boa. Na A obra verdade, é problema e a gente soluciona todos eles. soluciona o problema. Então, É tudo, Felipe, um piso, um armário que está mal colocado, é tudo que vocês fazem, tudo. A gente faz tudo, cara. A gente procura fazer... Normalmente a gente pega essas reformas completas, né? Que tem que fazer todas as etapas, elétrica, hidráulica, revestimento, pintura, climatização, gesso, drywall, cara, tudo que você precisa fazer dentro do seu apartamento. A gente tem essa mão de obra especializada, que é nossa mesmo, da empresa. Toda a mão de obra é sua. É nossa. Quem mexe na casa da pessoa são todos os funcionários de vocês, é isso? Exatamente. Já trabalha com a gente há um bom tempo, já sabe como que tem que fazer, procedimento, como entrar num apartamento, condomínio, né? Tem todo um procedimento que o condomínio pede, zeladora, síndico, administradora. A gente treina eles para eles entrarem e executar da melhor maneira possível. Vamos pegar esse gancho aí, Bartô, principalmente sobre todas essas coisas que precisam, né? Hoje, para a pessoa, eu quero começar a reformar, ou o compartimento vazio ali, eu quero fazer a reforma. O que eu preciso? O que eu preciso ver primeiro? Cara, a primeira coisa que a gente conversa com o cliente é saber o que ele quer, a dor dele, né? Porque normalmente quem compra um apartamento já sofreu com outras reformas, com mão de obra autônoma, já teve muito problema. Então a gente procura entender bem o que o cliente quer, ver o perfil do cliente, né? Na conversa a gente já entende como que ele vai querer, um negócio mais fino, mais complexo de executar. E a gente entende isso e indica fazer um projeto, cara. O ideal é um projeto. O ideal é um né? projeto. Não tem jeito. Não Eu ia tem como perguntar fugir do isso. projeto. Se a pessoa não tem projeto. Não tem como fugir do projeto. Se não tem um projeto que traga esse projeto pronto pra gente, a gente tem profissionais parceiros, que aí não são diretos nossos, são parceiros nossos terceirizados, que executam esse projeto. Seja ele arquitetônico, seja ele de imóveis planejados, que a gente indica direto a GD. Então, iluminotécnico, o que precisar, a gente tem esse leque de opções para oferecer para o cliente para que a obra dele ocorra da melhor maneira possível. E nesse momento a pessoa de repente pode até ter algumas dicas por tudo aquilo que vocês já fizeram, de que ela pode melhorar isso ou aquilo que ela talvez pensasse que fosse bom e não é. Com certeza, isso com certeza. Eu brinco, né, até com os funcionários, o pessoal que executa, a mão de obra que executa, eu falo que tem que tratar o apartamento do cliente como se fosse seu. Boa. Então, toda a dica que a gente dá, eu dou a dica como se fosse meu. Uma coisa que seja funcional, né? Também, às vezes, acontece do cliente vir com umas ideias mirabolantes assim, eu falo, cara, não faz isso porque Isso é importante. Não vai dar certo. A gente já teve experiência com um certo tipo de execução e não vai dar certo. Não que a gente esteja jogando água no sonho da pessoa, mas a gente explica porque sabe que depois vai dar problema pra gente. O primeiro telefone tocar é o nosso. Sabe uma coisa que eu percebi como pode ficar como um insight e dica para o Micasa, Bartô? Você viu que todas as empresas que a gente trouxe aqui, que a gente sabe que são sérias, porque senão nem traríamos aqui, né? Claro. Todas elas partiram do princípio do projeto. É verdade, você falou uma Com coisa certeza. muito interessante que é o seguinte,
Se você observar e você assistir todos os nossos episódios e por aí vai, todas as empresas sempre tocam nesse detalhe que é o projeto. Exatamente. Então agora eu vou ficar. O Matheus vai me imitar, mas eu não estou nem aí. Fica a dica. Fica a dica para você: é o seguinte: toda e qualquer empresa que você pensar, peça o projeto. Não é isso? Porque o projeto é o que conduz a obra. A obra tem muitos detalhes, né? Então, se você for tocar um negócio sem um projeto, com o projeto já dá algumas coisas erradas, porque às vezes passa alguns detalhes, né, pelos profissionais que executam o projeto. Somos humanos. Com certeza. Imagine sem um projeto. Então, isso eu percebi como um insight de todos os episódios que a gente fez até agora, que todos partiram do ponto do projeto. Eu acho que isso é essencial mesmo para conduzir nós aprendemos isso na prática. Como fazemos algumas reformas mais simples, nós também já executamos obra sem projeto. E o que acontece? A gente tem etapas a seguir. E, às vezes, sem um projeto, a gente atropela etapas. Isso gera retrabalho. O que mais acontece quando não tem projeto, por exemplo? A gente De erro comum. A gente está pronto com um projeto luminotécnico, o cliente volta e quer rasgar o forro todo porque ele quer uma luminária aqui, uma luz aqui, ou ele quer um interruptor, uma tomada em ponto diferente. Aí eu tenho que chamar o ajudante para quebrar, eu tenho que chamar o eletricista para passar o conduíte, passar o cabo, eu tenho que chamar o pedreiro para fazer a massa, chamar o pintor para pintar a parede. Olha a mão de obra por causa que a tia quis mudar a luz, é isso? Verdade. Você não pensou no negócio antes, foi tendo ideia no decorrer da obra e aí você vai tentando assim, ajustar. Então, o insight é saber o que querer Exato. e botar isso num projeto. Até Exato. com o projeto pode acontecer. Cara, Não tem como. é o que a gente fala. A obra dá tudo certo para dar errado. É isso, cara. Tudo certo para dar errado. E sem projeto, então, É pior ainda. é pior ainda. E além do que, além do projeto, a gente conseguir prever o que vai acontecer, o que pode acontecer ou não, ele ajuda a enxugar o custo da obra. Olha que importante isso. Entendeu? Olha que importante. Você consegue enxugar de 3% a 5% do custo final da obra. Olha, velho. Porque você já planeja o que você vai executar. Olha isso. Então, Ou seja, A sequência das sequência coisas faz das você etapas, economizar, né? exatamente. Tudo você isso. programar e fazer um projeto é um investimento para sua obra, não é um gasto. Até porque, assim, num projeto, claro que acontecem alterações durante a obra. Isso é normal. Isso é normal. Por exemplo, o que o Theo falou. Pô, não queria essa luminária aqui, vou querer adicionar mais uma e quero um interruptor aqui. Com o projeto, com essa alteração, a gente já sabe onde está passando um conduíte, onde está passando alguma infraestrutura para poder fazer aquilo ali. Você Se tem a um gente- norte, né? A gente tem Pra um norte. intervenção ser mínima possível, né? Exatamente. Se a gente não tem um projeto, cara, assim, pô, quem executou? Ah, foi o eletricista, tá bom. Aí tem que ligar para o eletricista, vem aqui. Fala pra gente onde tá. Ah, não, eu acho que tá aqui, porque o cara também não vai lembrar. Aí começa Aí os vira buracos. loucura. Ah, não, tá aqui, Porque tá assim, ali. rasga ali, né? A gente executa obras simultâneas. Hoje são mais de 14, 15 e tal. 17 obras. 17 obras simultâneas. Então, a mão de obra tem uma rotatividade grande, né? A mobilização que é o mais difícil. Então, se não tem um projeto, o cara tem que sair de lá e vir aqui, putz, não lembro. Confunde. Ele acha que um apartamento que ele está falando só quer outro. Porque o cara Acontece com a gente, comigo, que estou na verdade. gestão, eu falo, não, mas aí tem... Já cheguei a brigar de uma coisa, quando eu olhei, falei, não, mas não é aqui, é lá no outro apartamento. Então, Caramba. cara, Imagina o retrabalho. Não, é um retrabalho... E assim, a etapa de retrabalho é essa. Tem que quebrar, aí chama o ajudante para quebrar, aí chama o eletricista para passar, aí vem o pedreiro para chumbar, aí de repente é um gesso, tem um gesseiro para fazer, aí vem o pintor para maciar. Só nisso a gente mobilizou 5 profissionais. E, consequentemente, o valor da obra vai para outro lugar. Exatamente. E aí o cara fica louco. Fica, porque ele não entende isso. Aham. A princípio ele não entende, ele fala, é só um interruptor, é só uma luminária. E não é. Mas não é, tem todo esse... Que não estava previsto tá e não está pago para o cara fazer o Exatamente, trabalho, né? Exatamente. Agora, você comentou um negócio que eu achei muito interessante e que eu nunca vi ninguém falar a respeito disso. Existe um diário da obra, é isso? Isso. A gente costuma ter um diário de obra digital. Olha isso, digital. Isso é muito moderno, cara. Isso é muito muito moderno. louco, velho. Eu gosto. O cara acompanha isso Acompanha isso pelo aplicativo. Em tempo real. por Tempo real. aplicativo. Pelo aplicativo. A gente tem um sistema na empresa, né, que a gente controla tudo isso. E esse sistema disponibiliza para a gente uma aba lá que é um diário de obra. Então, assim, se na sua obra está executando 4 serviços simultâneos, elétrica, hidráulica, revestimento e gesso, a gente manda para você
a evolução de cada serviço que está acontecendo, cada Olha, etapa, foto disso tudo, o nome do profissional que está lá. Você tá brincando? Tem tudo, cara. Tem, É desse nível? por exemplo, o clima tá de manhã estava sol e à tarde estava nublado. Acompanha o clima, ó, de manhã foi praticável, estava sol, ó, à tarde choveu muito, estava impraticável, a gente você parou. tá brincando, viu? É mesmo? Recebimento de material, a gente põe como chegada de material, ó, chegou sei lá, os 20 sacos de argamassa que você pediu, chegou hoje, foi entregue. Ó, aconteceu um acidente, a gente consegue colocar isso. Caramba. Cara, mas Acompanha é tudo legal isso. que a gente tava falando das pessoas que fazem a obra com projeto e sem projeto, mas agora imagina você fazendo com gerenciamento e sem gerenciamento. Não, É complicado. o que é mais interessante, né? O cara tá em casa e ele tá vendo, por exemplo, a evolução da obra dele na casa dele sentado, Sim, pô. Tá vendo tudo com foto, quem fez, quem não fez. Eu todo gosto clima. assim, eu gosto assim. Todo final, todo final do dia, né? Todo final de expediente, a gente manda à noite esse diário. Nossa, Rodrigo, é atualizado. tua cara esse negócio. Eu gosto, gostei. Não é não? Agora Ele dá me pra- mandou um link aqui, eu olhei, eu falei, nossa, velho, tem porcentagem, tem foto, É tem tudo mesmo, bonitinho. cara. E tem até quando a obra tá atrasada, parece, Tem, né? aparece o Aparece prazo quando tá lá, a gente atrasado? põe o prazo, A por evolução exemplo. de É cada a etapa. skin the game, é a skin the game o a negócio. gente se dedura também, né? Cara, que vocês aplicativo. perceberam isso? Ou seja, um acompanhamento via internet do que está acontecendo na sua... Olha isso, cara. Quebrou 18 tijolos, tá lá. É exatamente isso. É isso Produção mesmo. diária, o revestimento, hoje produziu 5 metros quadrados, a gente põe lá 5 metros quadrados. No outro dia, mais 8 metros. E aí, automaticamente, esse aplicativo vai somando essa produção e vai abatendo do que falta. Você consegue ver tudo. Nós tentamos fazer valer o slogan chaves na mão. O cliente contrata a gente, passa o serviço, projeto, o que tem para fazer e a gente entrega com tudo pronto para isso que eu ele. ia- Na verdade, o cliente contrata a gente, a dor de cabeça ele não vai ter, a dor de cabeça é nossa. Não, Né? nenhuma, pelo que eu tô vendo. Mais ou menos. É mesmo? É, mais ou menos. Mas tem pitaco, por exemplo. É uma coisa... eu acho muito legal isso. Você quer criar polêmica, entendeu? Porque a pessoa tem eu que sei. entender o seguinte, ela vai encontrar no dia a dia, na vida dela... Vou até tomar um aqui. Toma uma. Porque é o seguinte, tem o pitaco, não tem? Por exemplo, vamos Tem. lá. Você está fazendo a obra e aí é dentro do projeto que você estabeleceu, a patroa está contente, mas aí tem um pitaco de terceiro, não tem não? Tem o pitaco. É. É isso aí Quem que dá o pitaco? O cliente, né, cara? Ah. O cliente vem dar o pitaco, porque assim, durante a obra ele vai num churrasco lá na casa do Vinícius. Aí chega lá... E é grande, hein, velho? É grande a Eu casa do conheço, Vinícius. é grande. É Eu bem fui bonito. dormir lá uma vez, eu consegui achar o banheiro de manhã. Caraca. Tem GPS, né? Anda de GPS. Você liga o Waze dentro da casa É dele. brincadeira, velho. É porque ele caiu no corredor. E ficou, dormiu lá. E aí, por exemplo, vai na casa de um amigo, num churrasco, e vê que nessa casa do amigo tem alguma coisa parecida com o que ele estava querendo fazer, que ele projetou, só que um pouquinho mais sofisticado, um negócio diferente. Aí ele comenta com a esposa, pô, eu acho que dá para fazer lá em casa. E aí vai na obra no outro dia, né? Nossa. Chega lá, tá tudo bonitinho, tudo rodando bem. Ô, Felipe, hotel, ou quem quer que esteja na obra, né? O encarregado da obra. Então, eu queria fazer um negócio aqui diferente. Não dá para ser assim? Não dá para ser assado? Dá. Se a intervenção não for uma alteração muito grande, cara, a gente faz. Mas normalmente é, né? Não é. Só que assim, mesmo que ela seja mínima, tem aquele negócio que eu falei agora. É só uma luminária e um interruptor? Tem que mobilizar 5 mãos de obra diferentes para a gente executar essa alteração. Se é 1 ou 2 vezes, beleza, mas nunca é 1 ou 2 vezes. Porque são muitas alterações. O cara está no dia a dia, ele vai em quantos churrascos? Até uma obra dura em média 3, 4 meses, né? Uma obra completa, desde todas as etapas inclusas. Então, ele muda de ideia muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Agora, o dono, por exemplo, vocês não estão lá na obra. Chega o dono na obra. Aí é que tá. Esse miserável, ele costuma dar... Não, eu não quero esse murinho aqui. Sim. Traz esse murinho mais pra cá. Acontece muito da gente estar na obra, ele pergunta pra gente, a gente fala, não seria viável fazer isso agora, né? Mas por que você quer fazer? A gente tenta entender qual a ideia dele. A maioria das vezes a gente tenta fazer com que ele desista da ideia, porque é uma coisa que ele viu numa outra casa. Às vezes na casa dele não vai ficar bom. Mas enfim. E aí a gente vira as costas, não, beleza, tal.
ele vai e fala direto com o funcionário. O funcionário nosso, o que ele entende? Ele entende que quem está contratando a gente é o cliente. Quem, teoricamente, paga o custo do funcionário é o cliente. Então, ele fala, eu tenho que obedecer o cliente. E aí, ele vai e faz. Aí, o que acontece? Desanda, né? Desanda. Que ninguém tá Acontece sabendo, algum né? problema, Exato. aí a gente chega ou daqui 2 horas, ou no outro dia, né? Ué, o que aconteceu aqui? Mas quem autorizou? E na maioria das vezes isso dá problema. Mas por que isso aconteceu? Ah, porque o cliente veio aqui, pediu para fazer, tal. Aí entra naquela velha apagar incêndio, né? A gente entra para apagar o incêndio. Então deixa eu tentar falar uma coisa modificar. aqui, ó. Quando estiver fazendo obra na sua casa, você, por favor, não vá lá sem eles estarem lá. Você não dá uma de pitaqueiro, não, entendeu? E dá 10 conto pro pedreiro para ele mudar a obra de lugar. Cara, é complicado. Cada obra, cada reforma tem sua especificidade. E nós somos engenheiros, nós que temos que viabilizar isso. Não é o cliente que tem que falar, eu quero um cano aqui, um cano aqui. Às vezes você não consegue fazer essa É porque o cliente só vê a estética, né? Com certeza. Ele não vê a parte técnica, não é isso? Com certeza. Ninguém vê atrás das câmeras, né? A gente brincou essa semana na loja que o ideal era a gente vender já com uma passagem para o cliente ficar descansando enquanto a obra está acontecendo. Baita ideia! Mas no nosso caso, que às vezes a montagem dura ali 1 semana no máximo, dá. Um deles 5 meses, já pensou? Você já Não imaginou, dá, cara? Cara, tem gente que, assim, recente até, né, Theo? O cliente quis reformar um apartamento dele. E aí a gente pergunta, a primeira pergunta que a gente faz, como é que você vai fazer? Você vai estar aqui? Você tem outro lugar para ficar? Porque a gente também quer entender a urgência do cliente. Porque ele fala, não, eu vou alugar um apartamento. Então a gente fala, melhor a gente correr e tentar seguir no nosso prazo, né? Que é o que a gente sempre faz, procura fazer, mesmo considerando imprevisto. E aí você fala, não, eu vou alugar um apartamento e tal, tá bom. Aí quando você vai ver, ele aluga o apartamento do lado da reforma. Aí é Não posso mandar o link, senão ele vai assistir essa... Aí, cara, Ele tá todo todo dia na dia. obra, todo dia. Ele chama... às 8 da manhã. E ele chama, assim, às 8 da manhã e sai no final. Ele controla, fulano chegou tal hora, saiu tal hora. Cadê o cara que não tá aqui? Ele Sabe até até o o RH da apelido do obra, cara. Sabe até o apelido do cara Nós já. vamos entrar nisso depois, que eu quero saber que tem um montão de apelido, tem né? os apelidos nós aí. vamos entrar nisso. Mas só para retornar de tudo aquilo que a gente estava falando e conversando, vocês pegam, eu gostei do slogan que o Theo contou, vocês pegam a obra e fazem absolutamente tudo. Tudo que precisa. Tudo que você precisa dentro de uma reforma, dentro de uma reforma interna, né? Que a gente fala que a gente personaliza ambientes. A gente costuma falar isso. Tudo que você precisar, a gente faz. Desde, cara, qualquer serviço. Como eu falei, elétrica, hidráulica, gesso, climatização, né? Que é o ar-condicionado que a gente fala, revestimento, pintura, instalação de mármores e granitos. A gente tem toda uma mão de obra aí. Todo mundo voltado com esse mesmo Sim. intuito de poder entregar pronto. Aquilo que o Theo falou, chavinha na mão. E mesmo quando não é um fornecedor seu, por exemplo, a marcenaria, você também gerencia essa parte? A gente gerencia. A gente costuma indicar A e gente gerenciar. quando entrega móveis lá, vocês que mandam colocar A bonitinho, gente que assim, fala lá para, vai Aí, ó. contratar móveis planejados, liga para a GD, porque assim, a gente preza muito pela qualidade do serviço, né? Tanto os móveis planejados, quanto qualquer outro serviço de serralheria, box, vidro, vidraçamento de sacada, todo tipo de serviço terceirizado que a gente não tem, né? A gente indica parceiros nossos que já trabalham com a gente há muito tempo. A gente não vai por preço, vai naquele ali que é mais barato, que talvez teoricamente dê um retorno para a gente, mas a gente não trabalha assim. E o que é mais legal, Bartô, desse gerenciamento todo, falando aqui da minha parte como parceiro, que a gente sempre entra na obra no momento certo. Sim. Sabe por quê? O maior problema hoje nosso lá é que assim, o cliente quer que a gente entre na obra, mas não tá as coisas prontas ainda. Com certeza. isso é A base da cozinha não está pronta, falta fazer. Ele não terminou a parede ainda, não pôs o revestimento. Isso interfere nas medidas e ele quer, a parede está aí. Então, a medida está aí. Não está. Vai mudar. Sim, vai mudar. E isso impacta muito para a gente. 1 centímetro, 2 centímetros, Claro. muda tudo na mobília e nos encaixes das peças, né? Então, muitas vezes o cliente exige que a gente entre. Não, mas já está pronto, tá? Só faltam os detalhes, vai montar. A gente faz isso. Uma obra que é para durar 10 dias na montagem, né? Dura 1 mês.
Dá muito Por trabalho. causa dessas Sim. pequenas diferenças E a às gente, vezes tem que, pessoa não a gente pensa. tem que assumir esse custo de 20 dias a mais, porque a gente quer agradar o cliente e Com quer certeza. pedir, ele faz. Mas com o Felipe, o tratamento é direto com ele, o cliente não interfere nisso, Sim. porque ele reafirma o tempo todo para o cliente que isso é importante. E tem Entendeu? detalhe, O que a gente faz. vocês estão acertando medidas, centímetros, Sim, milímetros e exatamente. tudo A mais. comunicação é muito assertiva, Sim. muito rápida. Preciso de uma ajuda, Felipe, dá uma força nisso. Ele me liga, a mesma coisa, e é tudo muito fácil de conseguir, de resolver, né? Exatamente. Por isso é importante não atropelar etapas. Obras são etapas. A gente com tem que certeza. seguir para não ter retrabalho. Olha a dica Mikasa aí, pode falar aí. Não, escutou a dica? Fala de novo, Theo, por favor. Por isso que não pode atropelar. Deixa ele que ele é um pouquinho mais bonito que você, vai, Beto. Não podemos atropelar etapas dentro de uma obra. Não, mas isso aí eu também falava. Mas não pra... Cada coisa na obra, Tem um ela tempo. tem um tempo de execução, né? A gente tem a obra, Com certeza. a obra suja, a obra limpa, né? Exato. Então, se você não coloca as coisas... O que é tem obra gente... suja? O que é obra Aí você tem que perguntar pra eles. Deixa o Felipe falar Deixa ele essa, falar. vai. O que é obra suja? Agora, não, eu fiquei muito maluco agora. O que é obra suja? Porque pra mim toda obra é suja. Tem cimento, tem areia, tem de pó, tudo. tem o diabo, não tem não? Eu costumo dizer que a obra tem 3 etapas, né? São o momento que a gente começa a intervenção que é demolição e tudo mais, que sujeira. a parte mais legal, né? A parte mais legal da obra é a demolição. É mesmo? O cliente entra, fica muito feliz, caramba, meu sonho vai ser realizado, e a gente gosta, tem satisfação de ver isso. A hora que começa a construir é uma segunda etapa, já entra uma segunda obra. É a hora do pitaco, É a hora do pitaco. E a terceira etapa é a hora que entra o acabamento final. que aí o cara fica louco. Que é aí que o negócio, que a obra fica, que aí vira obra. Aí- Aí vira 10, 15 funcionários dentro de um apartamento, todo mundo trabalhando. Às vezes a gente perde um prazo e aí tem que entrar móvel planejado, tem que entrar o cara do mármore, tem que entrar o Tudo cara uma do vez. cara, aí eu, né, o engenheiro responsável fica junto dentro da obra. Porque aí a gente Caramba. consegue, vamos dizer assim, eu até brinco, é orquestrar todo mundo. Eu imagino. Porque se a gente largar todo mundo lá, todo mundo bate cabeça, todo mundo para conversar, todo mundo para reclamar, né? Na verdade, né? Em conversar e reclamar. Pô, não consigo fazer porque o Vinícius está lá com o móvel dele. É, um joga a culpa pro outro. Exatamente. Aham. E aí que a gente entra com essa gestão. Essa é a nossa função. E eu brinco também, fazer obra é fácil, tem norma, tem passo a passo. Mas a gestão das pessoas, do profissional, para executar no tempo certo, no tempo correto, da maneira exata, é isso que a gente faz. Olha isso, cara. Olha que maravilha, hein? bicho. Então, cara, você pensou em reforma? Para pra pensar. Não vai ficar pegando um cara aqui, outro cara lá. Junta todo mundo. Coloca todo mundo no mesmo balaio e joga na mão dessa galera que aí a coisa vai que vai. E logo em seguida você compra um planejado que eu ganho um dinheiro. Mas respondendo a questão da obra suja, Aham. né, da obra Ah, é, limpa. perdão, eu fugi. Mas a gente pode, ele contou em 3 etapas ali, eu vejo como 3 etapas ainda as da obra suja, né? A obra limpa é móvel planejado, Móvel pintura, isso. Ah, essa parte que não tem quebra-quebra. Que não tem não quebra-quebra. tem mais É só instalação, sujeira, é é isso? só Exatamente. instalação, não tem uma sujeira pesada. Então colocar uma pedra, por exemplo, é uma obra limpa. O ideal é colocar primeiro. Antes. Colocar antes. A pedra seria suja, na verdade. Mas é na parte suja. É, porque ela tem intervenção, né? Mesmo que a marmoraria meça lá tudo certinho, sempre tem, eles têm que embutir a pedra para encaixe. deixar ela 100%. Então, poeira e tudo mais, não é a hora. A obra limpa é a hora que entra o móvel planejado e a pintura, né? Que, aliás, Porque o móvel planejado também causa uns danozinhos na pintura, né? Que a pintura tem que estar junto do móvel planejado. Isso é Então, uma não tem coisa jeito. importante de falar, Bartô, porque assim, o móvel planejado, eles são peças grandes. Exato. Que você tem que movimentar dentro de um apartamento. E pode acontecer. É o ser humano ali, movimentando. Não, Mas você pode bater uma Então, quina numa pode parede. não. Vai acontecer. Vai acontecer. A sua obra Vai vai sujar a Vai parede, ter uma vai quina bater. na sua parede. é normal. Exatamente. Então, o que a Exatamente. gente sempre combina, o ideal é deixar uma última demão Com para certeza. depois do móvel planejado. Você pode dar o início, dar a pintura, dar o fundo ali. Normalmente é 3 demão de tinta, né? Que Sim. dá na parede. A última, depois dos móveis. Fica a dica. Essa dica Olha é boa, isso. hein, velho? Essa dica é muitíssimo importante. Não finaliza a tua pintura antes de colocar o planejado, porque
você vai ter que fazer uma outra. Pode É acontecer. natural, é isso? É natural. Sim, é natural. Isso vai acontecer. E o não cliente tem não como. entende, acha O que é cliente- mau cuidado. Sim. E os meninos tomam o máximo de cuidado possível, Não, mas não tem hora como, que é inevitável. É Tem hora ser que é humano, inevitável. cara. Não, e outra, Ser você vai humano. encaixar uma peça, às vezes a peça corre, esbarra, enfim. Às não vezes, tem como sim, ser diferente. A peça é grande, você toma cuidado de um lado, só que bate ali no forro, Sim. bate na outra quina, então... É acidente, né? Acidente, Não pode fazer, não velho. tem que fazer. Imprevisto mesmo, né? Assim, a gente toma cuidado, forra piso, tenta forrar a quina, né, da parede, mas às vezes bate, acontece, não tem como. É mobilizando, é Sim. mobilizando a peça, não tem como. Sim. E quando você mistura a obra limpa com a obra suja, acontece muito mais isso. Exatamente. Porque, tem pessoa passando com coisas, mas já tem um piso de madeira, por exemplo. Então, risca com mais facilidade. Aí você tem 5, 6 empresas diferentes trabalhando, não no caso deles, mas no pessoal que toca a obra sozinho, né? Sim. E nunca sabe quem foi. Né? Na verdade, um joga pro outro, é batata quente. É. né? batata E quando quente. acontece isso, vocês cuidam também do problema? Sim. Sim. Se o Vinícius, por exemplo, se a geração design foi lá e bateu, de repente bateu, quebrou alguma coisa que não é do serviço deles, a gente vai e arruma. Olha, que A gente arruma. bacana, cara. Mas cobra aditivo, não. Está tudo dentro do nosso Tá tudo escopo. dentro do nosso escopo. Tá dentro do escopo. A gente garante tudo. Porque você prometeu que você ia A gente gerenciar prometeu que eu o vou negócio, gerenciar do se não- começo ao fim e aí entregar Legal, legal. chaves na mão, então a gente cuida de tudo. A não ser que, por exemplo, bateu lá, quebrou, é uma intervenção um pouco mais pesada. Ô Vinícius, vou precisar fazer uma intervenção aqui e tal. Faz aí, cara. Depois a gente conversa. A gente soluciona o problema. Não, depois a gente Cara, vê. O que negócio é deixar pronto. sensacional. É uma despreocupação Sim. enorme, né, cara? É tirar um peso nas costas, na verdade, né? Agora você imagina você ter 5 frentes diferentes trabalhando no seu apartamento e você contratou tudo separado. Cê é Acontece louco. um problema desse. Ninguém Você vai segura ter que a ligar bucha. para todo mundo. É, exato. E aí todo mundo vai falar o quê? Não fui eu. Exatamente. Você não estava lá para ver. Exatamente. Então, E com a normalmente- gente não tem como fugir. Isso Quem foi? Liga pro Felipe. Isso Liga pra normalmente, Farrucas. falando disso, quando não tem isso, né? Isso normalmente sobe para mal planejado, porque é o último que tá na É o obra. último. É o último. não É tem verdade. A gente normalmente tem que corrigir tudo. E, Tudo assim, é culpa e nossa. falando em último, a gente é o primeiro a entrar e somos sair. os últimos a sair. Uma coisa que não é muito falada, muita gente não conhece, é uma coisa que é nosso diferencial, é seguro de obra. Isso que eu ia te perguntar, Theo. É uma coisa que vocês comentaram aqui antes da gente iniciar, que eu achei isso excepcional. Gente, eles têm uma maneira de controlar e conduzir a obra que é tudo isso assegurado. É isso, Theo? Exato, é uma forma maior de dar um respaldo ao cliente. Mas que seguro é esse? O que tá como é que cobrindo funciona esse isso? seguro? Esse seguro é o seguinte, ele funciona da seguinte maneira. A gente fecha o contrato com o cliente, a gente vai fazer a gestão de tudo, vai executar todos os serviços na obra. E aí, em cima disso, a gente contrata uma seguradora, em cima do escopo da obra, a gente contrata uma seguradora para danos para funcionários, danos em apartamentos vizinhos e até no próprio apartamento é coberto. Está tudo segurado. Cara, Isso é um diferencial cobrir dano grande, de cara. apartamento Cobrir dano vizinho de é legal apartamento. também, Porque né? assim, se você contratar um autônomo, ele cortar a mão, ferrou. Cara, então, desde o cara que pode se acidentar Exato. até um furo, por exemplo, no local que vocês estão executando. O cara foi lá e fez um furo e começou a vazar água para o apartamento de baixo. Se danificar o apartamento de baixo, no caso, o responsável pelo dano é o dono do apartamento, né? O de cima, está segurado. Olha, Isso você tem que pagar. Esse- Os apartamentos Porque assim, vizinhos. se você não, Espetacular, Se você não tiver o se seguro, você não tem tem que o pagar. seguro, por exemplo, eu estou reformando seu apartamento, vazou para o apartamento do Theo, danificou todos os móveis planejados da cozinha dele, você vai ter que pagar se você não está Nossa, o segurado. prejuízo é grande, hein? É grande. É grande. Então assim, a gente paga o seguro, contrata o seguro para assegurar que isso qualquer dano que Qualquer tenha, qualquer dano que risco, tenha, qualquer qualquer problema risco. está garantido. está garantido. Cara, que bacana. Durante a obra, né? Claro. Durante o prazo de obra. Sim. Por exemplo, normalmente a obra dura de 3, 4 meses, dependendo das intervenções, e eu deixo passar um pouquinho mais. Por exemplo, são 4 meses de prazo, eu deixo passar para 4 meses e meio até 5. Porque assim, quando a gente entrega a obra pronta, ninguém está usando, todo mundo, não vem parente, não vem nada. Depois que a gente entrega as chaves, começa a usar, tem problema, que isso acontece, e aí tem um mês aí de gordura para possivelmente acontecer algum dano e a obra está segurada. Cara, que bacana.
bacana. Meu, que segurança, hein, velho? Cara, a gente... Que espetacular. Ou seja, fica a dica aí, ó. Tá eu de novo na dica aí, ó. Não veio falar que tá caro. Exatamente, Você tem seguro de Isso, obra, você tem exato. organização de tudo, você tem Acompanhamento. por aplicativo com fotos diárias. Meu, que é isso, cara? Então, quando tiver mais barato... Peraí, Então, deixa eu ver para. por quê. Para e pensa, porque às vezes o barato sai muito caro. Sai muito caro. Exatamente. E um Sai muito furo, caro. às vezes, que o cara faz no teu apartamento e vaza por debaixo, é o custo da obra que você teria. Por falar em custo, Bartô, vamos entrar nesse assunto? Boa. Eu gosto de falar de Eu preço. gosto de falar de Preço, preço. né? O povo gosta de preço. Isso é Vamos, boa. vamos pegar o quê? Boa. Um apartamento de 70 metros? 70 metros quadrados é Ô, razoável. Bartô, o apartamento do tamanho do Vinícius. Aí você tá ferrado. Aí 40 ó, metros. o seguro vai sair muito Eu caro. sei, ele não sabe. Eu sei que ele comprou um apartamento na praia que tem 480 metros quadrados. Eu sei disso. imagina Metro o tamanho cúbico. da sala. Você tá falando em metro cúbico, Santoni. Acho que a unidade de medida aí não tá, errada. Tá errado. Não, mas é legal também. mas vamos falar- Posso dar uma média? Vamos dar uma média de um gerenciamento completo, que a pessoa fosse fazer tudo: piso, gesso, a climatização. Vamos tirar aí o granito e os móveis planejados, porque isso Certo, isso é a parte. São a parte que são fornecedores terceiros. Posso né? dar um palpite de pobre? Tira a climatização também. Climatização? É. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje em Climatização, cara, todo mundo pede. É mesmo? Só não pede, a gente só não executa quem Eu tem preciso parar quem com é essa mania de alérgico. ser pobre, velho. Nossa, mas é por causa do litoral também Eu isso? não Será? sei lá, eu tenho uma mania de pobre. Põe a climatização, então. E assim, normalmente a climatização não entra quando a pessoa tem algum problema de alérgico e aí pede pra não colocar. Mas na praia ali, cara, apartamento de frente à praia, não tem como. Pra ninguém te cobrar, você dá uma faixa ali, tá? É. Assim, Só pra gente ter uma noção e o nosso público Sim, saber um pouco, né? De com quanto todos é os serviços inclusos, gerenciamento, né? Revestimento, pintura, elétrica, hidráulica, instalação de luminária, drywall, saem na faixa aí de 500 a 550 reais o metro quadrado. Com gerenciamento. calma. Pera, deixa eu perguntar um negócio. 500 e quanto? Pera que me interessou. 550 um metro quadrado. Me interessou muito. Pera lá. Essas luminárias que você falou já está incluso? Tá incluso. Não, assim, a gente não fornece o material, a instalação, tudo incluso. Ah, não, mas A aí eu gente te dou a deixa tudo- luminária. Isso. Pô, pensei que ia ganhar a luminária. Uma coisa interessante também que eu percebi acompanhando como parceiro é que eles ajudam o cliente a comprar as coisas. Exatamente, a gente tem Né? essa Orientação do tipo de coisa que vai comprar. O que combina o que com o quê? Dentro do Exatamente. gerenciamento, eles fazem um recebimento de todos os materiais. Então, comprou a geladeira, os eletros, eles recebem na Sim, obra. a gente conferem, recebe tudo. tudo e acompanha recebe e tudo. confere. Eu achei muito E legal. assim, no Bacana. aplicativo, quando chega no aplicativo lá do Diário de Obra, além do acompanhamento do que está acontecendo, recebimento de material, acusa lá o recebimento do material. Chegou o material do revestimento, chegou a geladeira, chegou a luminária, a gente recebe. Caramba, Ó, só cara. para deixar aqui mais palpável, então. Se a gente pegar um apartamento de 60 metros quadrados, Boa, a Rodrigo. gente tá falando que vai vir tudo menos marcenaria e o que mais? Móveis planejados. granito. Um apartamento cru, Granito. na planta. Vai Isso é a sair mão de obra, sem em os média- mão de obra. Tá, a pessoa compra todos os materiais, compra tudo Exatamente. que vai entrar lá. E aí vocês cuidam de tudo, um apartamento de 60 metros quadrados fica em torno de 30 mil reais mais ou menos, Exatamente. a reforma completa, 30 a chave 35. na mão. É barato, cara. Você vai me perdoar, mas é barato. É barato. Imagina, Quanto cara. que uma eu- pessoa pagaria se É, ela contratasse, por exemplo, Tudo por isso à fora? parte. Vamos comparar. Não, o custo é muito mais elevado. É que assim, Parece barato o que no começo, acontece, né? o que acontece Exato. é que assim, quando a gente fecha o contrato lá de 30, 35 mil reais, na hora assusta. Porque você fala, pô, mas tudo isso para eu fazer um apartamento, aí eu costumo brincar, né? Eu falo assim, que a gente tem, é cultural, né? O bem material a gente dá valor, mas o profissional a gente não costuma dar valor. Cara, mas isso é brasileiro mesmo. Sim, sim, é cultural. É assim, brasileiro. você tem um apartamento lá de 400, 500 mil reais, só que você acha caro pagar 5, 6 mil reais para o cara pintar seu apartamento e deixar o seu apartamento ótimo, que você vai morar durante 10, 15 anos. Exatamente. É que a gente tem o costume de querer pagar só pelo que a gente é palpável, mas não Exatamente. pelo Exato. trabalho, né? E aí, assim, num primeiro momento é caro. Só que assim, a gente dá facilidade de recebimento, de pagamento, parcela em 5, 6 vezes, dependendo como for. Cara, a gente já parcelou a obra em 10 vezes.
20 Mas vezes. eu particularmente, eu não achei caro, cara. Desculpa, eu achei. Não é caro, não. Eu achava que seria muito mais caro do que isso. E aí... Com tudo que vem. E obra, sim. obra é algo geralmente E assim- que você tem que pagar mais cash mesmo, né? Exato. Você tem que... E aí o que acontece? Em cima desse valor, está todo o nosso gerenciamento. A gente já calcula até imprevisto que vai acontecer, que a gente não aditiva nada o cliente. Deu um problema, por exemplo, eu estou mexendo no apartamento do Bartô, fui quebrar uma parede e vazou para o apartamento do Vinícius. Está no meu custo. Não, eu não vou ligar para você, Bartô, teve um imprevisto aqui. Imprevisto é imprevisto. Exato. A gente tem o direito de querer cobrar. É imprevisto. Mas não, está no nosso valor. Não vou cobrar de você um E aditivo. com tudo isso, e com seguro, Com tudo. com toda a garantia, com tudo Com que tudo. tem, com profissionais altamente qualificados, Com tudo. eu não achei, cara, achei sensacional. Cara, mas eu acho que Achei a tendência, maravilhoso. eu acho que dos serviços de maneira geral, é que o cliente ele não tenha dor de cabeça e que ele possa incluir cada vez mais coisas dentro de Exatamente. uma única contratação. Você Né? viu ali que a gente está falando em média ali de uns 5 mil por profissional, né? Exato. Eletricista, pintor, pedreiro, né? Cara, só o que você vai economizar de comunicação. Encanador. Não, de dor de cabeça de tratar com todo Então, esse pessoal que às vezes é muito se difícil. você for somar dessa forma, fica muito barato com todo o gerenciamento que eles Eu entregam. juro pra você, eu achava que fosse mais caro. Eu achava E que fosse assim, mais. se o claro, Dá para né? subir o preço agora, né? Dá. Vamos subir. Tá muito barato. É que Felipe. assim, Vamos lá, vai. Claro que dependendo do projeto, cada projeto mais sofisticado, isso é um ponto de partida, né? A gente, né, Sim, dependendo do serviço específico, Depende do que vai a ser gente feito, precisa de, né? de um Mas- profissional diferenciado. Então, Sim, mas o que o Rodrigo colocou é uma obra Sim. que é uma obra corriqueira, normal, que vai ser necessária e com todos os itens num apartamento em média de 60 metros quadrados. Para você Exatamente. deixar, Cara, e toda a dor de cabeça ser deles, né? Não, Porque eu é acho nossa. que o cliente, quando ele está muito perto da obra, a dor de cabeça não passa a ser dele também, porque ele fica sabendo tudo que acontece. E Exato. vai dar errado, a obra dá errado. E eu imagino, né? como eu imagino, E o que eu, dá errado. eu imagino o problema. Então o cara antes do problema acontecer, Ele já vem intervindo. ele já Então- ele já vai achando que vai dar o problema. não é? Então, o que eles querem oferecer para o cliente é tomar a dor de cabeça dele. Entendeu? Pelo que eu entendi, o gerenciamento é assim: não tenha dor de cabeça, deixa que eu tenho por você, mas eu sou capacitado, sou engenheiro e tenho a capacidade de resolver isso melhor do que você. Então, quando a gente brinca lá do cliente na obra, não é que você não pode ir na obra, você pode ir na obra. Só que assim, quer mudar alguma coisa? Conversa com eles, entende o que vai ser a Exatamente. mudança e não tem problema nenhum. Também com a gente também pede que faça isso. A gente não fala, a casa da pessoa, a gente não vai falar não certeza, para ela. Né? Não dá para fazer. gente A gente orienta. explica quais são as possibilidades que pode ser feito e dá a melhor alternativa para ter o menor custo. Né? Exatamente. O que você Custo-benefício. busca quando você vai... a intervenção, menor custo é isso. Essa é a melhor solução e o cliente, por não conhecer, às vezes não vai por esse caminho. Exatamente. Né? Então, eu acho que fica como insight isso. Não é que você não pode ir na obra. Você pode estar na obra, mas deixa a dor de cabeça pro Felipe. E pro Isso. Theo. E cada vez mais eu sinto que os clientes estão vindo mais, às vezes vem pela dor e pelo amor. Clientes que já aconteceu de pegar serviços separados, entendendo que nós somos o melhor caminho por nós termos um valor agregado. Às vezes a gente precisa saber diferenciar o preço e o valor agregado, que a gente oferece muito mais apenas uma mão de obra elétrica, uma mão de obra drywall, a gente oferece o serviço como um todo. Pode ser que não vai acontecer nenhum problema. Talvez não aconteça. Se você fizer tudo separado, Exatamente, talvez não exato. aconteça nada. A probabilidade é baixa, tá? De A não acontecer questão, nada. a questão mas- não é o problema, é a solução. É a solução. Então o pedreiro vem com, preciso disso. E você Sim. não tem a experiência para tomar essa decisão. Então você compra coisas a mais, você compra Sim. material errado, você mudou uma vez, depois tem que mudar de novo porque Exatamente. impactou lá no móvel e você não sabia porque não viu o projeto. E assim, Tem uma série de coisas. Você imagina você tem um apartamento na praia, você mora em São Paulo, e aí você visita a obra de, sei lá, 7 em 7 dias. Uhum. E aí, só que todo dia o pedreiro te liga pedindo material. Ele já fez uma lista de material e ele te liga todo dia pedindo material. O que você vai fazer de São Paulo? Você imagina o transtorno. Tem vários memes Isso- assim na e aí internet, você- é verdade. é, Tipo, e aí o você pedreiro como- ligou, é, pedindo eu vou te material. falar- isso eu vou te falar que até aqui é muito chato, porque Não, toda... é terrível, Não, cara. faltou 3 conduíte aqui, faltou 3 cantoneiros, cotovelo, né? Que eles Sim, adoram pedir é, cotovelo. e assim, Joelho e cotovelo, meu Deus do E eu gosto de ser muito claro e muito sincero. Não é que não vai acontecer com a gente gerenciando.
Só que acontece de uma maneira muito mais suave. A probabilidade é menor, né? É menor. Talvez você nem menor. fique sabendo. Então, não fica sabendo. A maioria das vezes o que é que acontece? A gente, putz, faltou, beleza, a gente calculou mal, tá bom. Ou acabou antes da hora, a gente vai lá, compra, faz a compra. Nesse meio tempo que está indo comprar, a gente avisa o cliente e fala, ó, a gente precisou comprar um pouquinho mais de material, a gente já foi comprar, já pagou, a notinha do material está aqui para comprovação e fica a critério do cliente pagar. Não precisa pagar na hora. Ele paga se ele achar que é Sim, conveniente. com certeza. Mas assim, Vini, a partir do momento que a gente faz esse serviço para ele e ele vê que a obra dele está indo, ele fala, pô, os caras estão me salvando. Claro. Então, Eu nada mais sempre justo. tive problema com obra com o diabo de argamassa. Os caras não sabem fazer conta disso aí não, velho. É uma coisa Eu já fui uma vez, 18 vezes no material de construção para comprar o inferno da argamassa. Acredita entendeu? que aconteceu hoje? Eu tô Hoje. falando. Mas acontece com a gente, cara. É aquela coisa, vai dar errado. Conta mas aí, a gente conta aí, tá vai, ali que aconteceu. Só que acontece com eles, mas o cliente não precisa ficar sabendo. Não, nem Isso que é a fica vantagem. sabendo. O duro quando você não contrata ele e o cara fica te ligando, o Antônio. Ô, seu Bartô, como é que vai, senhor? Tudo bem? Olha, eu tô precisando de mais 2 sacos de argamassa. Ô, miserável! E isso é Por que não todo quer- dia, né? Todo dia, Todo velho. dia, todo dia. Aconteceu que nós fizemos o pedido de material calculado pela gente, só que na hora de fazer o azulejo do banheiro, a parede está fora de prumo. O que O acontece? que é fora de prumo? Calma lá, velho. Explica para as pessoas o que é fora de Fora de prumo. prumo aqui, assim, normalmente a gente imagina, né? Fazer uma parede, ela vai subir 100% na vertical reta, 100% e horizontalmente reta também. Só que assim, a maioria dos apartamentos, a construtora trabalha numa alta produção, em grande produção. E a fiscalização às vezes passa. E aí o pedreiro, ele recebe por produção. O que ele faz? Ele não faz 100% a parede. Então a gente fala, quando ela está fora de prumo, ela está um pouco torta. Ela sai num nível embaixo e De um chega lá em jeito- cima, ela sai num nível 0, que a gente fala embaixo. Chega lá em cima, ela está com 2 centímetros de diferença lá de baixo. Caramba! E aí é onde consome mais material. Quando é 2 centímetros, tá bom, né? Não, assim. mas, 4 mas aí você imagina. Já eram 4, mas aí você imagina. 4 centímetros? 4. Do zero Tá até assim, ó. Então vai tá deitado. Mas aí, Bartô, você imagina assim. Você está falando desse ponto aqui, ó. Imagina, a parede vai daqui até a outra parede, até o outro lado da parede. Daqui até ali está 4 centímetros. Só que você tem que estender pelos 2 metros de parede. Então você imagina, ela sai tudo isso daqui até lá. Tá, esses Você- 4 centímetros, quanto que tem que agrega corrigir. de custo? Ah, então. Agrega custo. Não, mas eu Agrega queria fazer bastante. uma pergunta em cima disso, Rodrigo, se me permite. Se veio merda. deu 0 aqui embaixo. Lá vem. Se deu 0, não. Peraí que eu vou Peraí, tomar aqui, um. ó. Vou tomar. Se deu 0 aqui embaixo e 4 centímetros lá em cima, quanto de argamassa tem que ter? A gente tem que calcular mais. E aí, E é muito então, mas cara. aí o que acontece? Dependendo do profissional, por exemplo, você contratou um autônomo e aconteceu isso. O que ele vai fazer? Ele vai encher de argamassa aquilo lá. Um saco de argamassa custa hoje R$30. Isso. Então, se ele Eu paguei encher... 35, ó. Olha lá, 30, 35. É que Aí os nossos depende parceiros... se é Depende. C1, a Aí, tá C2, vendo? depende. Não, interna, fiz com os externa. caras aqui pra mim. Olha lá, depende dos parceiros que a gente consegue num custo mais em conta. É. E assim, o autônomo, ele vai encher aquilo lá de argamassa. Ele vai fazer tu comprar mais 15 sacos de argamassa para poder encher aquilo lá, para deixar no prumo. Isso se ele deixar no prumo. Tem gente que acompanha a parede e fica fora de prumo. Aí chega o Vinícius para colocar o móvel lá, o móvel dele Esse não é um encaixa. muito, mano. É a hora Sabe que... qual o maior problema disso? Que a Vai parede tá fora desabafar, de prumo? desabafa agora, vai. O cliente não entende que a parede está fora de prumo e ele pede... Aí quando você coloca o móvel encostado na parede, começa com 2 centímetros do lado Chega e lá. termina com 10 em cima. E aí ele fala, mas seu móvel tá torto. Meu móvel não tá torto. É a E aí, parede que mas não tá- tem como você fazer o móvel acompanhando? Não tem. Não tem. Não tem como. O móvel... O Então, móvel ele gente, tem que estar 100% no esquadro, senão Presta ele não atenção, funciona. Toma cuidado então quando não xinga o montador da GD. Quando a parede estiver torta, fora de prumo, chama o Felipe e o Theo, que eles dão um jeito. E aí, nesse assunto ainda, por exemplo, o autônomo, se ele colocar no prumo, ele vai encher de argamassa, ela vai fazer você ter um gasto muito maior. Nesse caso, o que a gente faz? A gente sabe que a argamassa é mais cara, se ele for encher tudo isso em argamassa, a gente procura uma solução mais em conta. A gente vai, fala, então, ao invés de a gente encher de argamassa, vamos fazer um reboco com cimento e areia e cal,
para encher, que é muito mais em conta. Sim. E depois a gente gasta mais 2 Você sacos de finaliza com argamassa. argamassa. Olha Com aí, esse argamassa. daí ficou pros colegas Isso de é Então, dica, assim, edição, hein? ao invés de você gastar aí mais 15 sacos de argamassa, que vão ser quase R$400, com R$150 a gente arrumou aquilo. Aí, E olhe Bartô. lá. E olhe lá. Aí, Agora você entendeu o porquê que economiza na obra? Isso daí é uma dica de casa, O viu? conhecimento economiza a obra. Aí- Olha a dica me casa. Por isso que tem que contratar o Felipe e a sua equipe. A sua parede torta não precisa de argamassa. Se o pedreiro vir Sim, pedindo argamassa aqui a rodo, você já desconfia de alguma coisa. aí que entra a nossa... São soluções, né? Soluções Aí que aprenderam ao longo do tempo. Que entra na nossa gestão e organização de obra. E nós só descobrimos isso porque antes de liberar cada serviço, cada cômodo, nós estudamos a viabilidade de cada serviço. Exato. Hoje o Felipe foi lá, mediu com o nível laser e viu que estava 4 centímetros. Porque a olho nu Não dá pra ver. Não dá pra Cara, perceber. é muito Dá pra ver. centímetro, cara. Nós bastante colocamos coisa. o nível laser e vimos que está 4 centímetros. Deve ter muito profissional que fala assim, deixa assim, o cliente Não, nem e vai vai, perceber. faz. Não, é o que ele E o falou. que realmente o Rodrigo, cliente não percebe, porque o cliente não entende, normalmente ele não entende daquilo ali. Então não percebe. Só vai arder Só depois vai que algum perceber outro quando fornecedor... algum outro fornecedor for entrar com algum serviço ali e indicar para ele falar, isso aqui tá torto. E mostrar pro Que no cliente caso tá a GD, torto. quando entra pra fazer lá um móvelzinho, Sim. aí a mulher vem e pergunta: escuta, não dá pra acompanhar a parede? Aí fala que o móvel do Vinícius tá torto. Aí entra mais uma vez a diferença entre preço e valor E agregado. valor agregado. Cara, que sensacional. Que, olha, parabéns pelo trabalho, viu? Que coisa bonita isso, cara. Cara, vocês são bom. tipo aquelas séries americanas que É, os mas caras é que chegam... como eu abri o podcast, eu não imaginava que isso existisse aqui tão próximo Só da que a gente não é tão bonito quanto os atores. Não, é assim, o Theo é. O Theo é muito bonito. O Theo é, né? Esse eu vou salvar para poder postar nas redes sociais. Ali é os amigos da obra. É, cara. Não, Não, mas mas agora eu quero entrar no detalhe. Vai. Já que você falou em obra, fala os nomes do pessoal das obras. É o Betoneira, Tem o Betoneira, tem o Zé Bila, tem o Chuck Noves. Não é Chuck Noves. Chuck Noves. Cara, só tem Paraibinha. Paraibinha. artista. Tem de tudo, cara. E o linguajar dos caras, como é que é? Canduíte. Tem Reboque. Reboque. Fazer um reboque. Vamos fazer um reboque. Tem a teia, pega a teia. Cara, Tem algum profissional Talbeira. que chegou lá pra vocês lá e não sabia nada e hoje foi evoluindo na empresa? a gente estava comentando isso antes, né? Tem um funcionário nosso que hoje ele trabalhou com a gente. Vou até falar o nome dele, Marcos Vinícius da Costa. Tem Vinícius, o nome já é Marcos Vinícius. Ó, Boa, Theo, boa, Theo. É uma história engraçada, porque ele trabalhou com a gente, tá? E na época, quando a gente começou a empresa, no caso eu comecei a empresa, né? Eu não tinha condições de manter um funcionário registrado, então eu fazia freelance com ele, pagava diária com ele. E depois de 1 ano e pouco, ele arrumou uma coisa melhor em São Paulo e veio embora. Eu falei para ele, cara, não vai, fica aqui, né? Você vai evoluir bastante. Nesse tempo que ele ficou comigo, ele chegou, só sabia quebrar. E aí eu vi que ele tinha potencial, ele tinha muita boa vontade, isso já sai 10 passos na frente de outros na profissionais. largada Na já largada. já é excepcional. E assim, e além disso, interessado, curioso, né? A pessoa curiosa, cara, Eu costumo dizer que o curioso sai na frente. sai né? na frente. Então o cara queria saber de tudo. Eu peguei e comecei a ensinar ele a fazer diversos tipos de serviço, não só de um ajudante geral. Eu ensinei ele a fazer serviço de pedreiro, eu mostrava para ele, faz assim, faz assado, no passo a passo. E aí ele acabou aprendendo com a gente durante esse 1 ano e pouco, foi embora, se arrependeu e voltou. Olha, cara. Voltou, quando ele voltou, ele me ligou, perguntou se eu tinha alguma coisa para ele. Na hora eu trouxe de volta, porque assim, eu ensinei o cara a fazer, né? Então, ele já tem ele já sabe como é que eu gosto que execute, coisa já sabe como é que bacana. cuida da obra, como tem que cuidar do apartamento do cliente. Então, na hora eu trouxe ele, a gente registrou ele, e assim, é o cara essencial na obra. Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius. Ô, Marcão, faz um por fora, velho. Já que você sabe, tem coragem? Eu não deixo sair, não, cara. Toma cuidado agora com esse funcionário seu aí, velho, que ele tá Vai chegar lá, vai começando pedir aumento já. É, sabe? Se pedir aumento, não vale. A gente corta isso aqui, viu, muito Ô, Marcos, se Não pedir dá aumento, vou passar o número do Bartô aí, você É liga pra isso, ele. Agora, você falou uma coisa curiosa. Vocês atuam exclusivamente na praia, não? Não. A gente Isso é atende muito importante deixar Baixada muito claro. Santista, Baixada Santista toda, já atendemos obra em São Paulo, Campos do Jordão,
Então, assim, onde a gente é requisitado, a gente apresenta o nosso serviço e o cliente quer contratar, a gente acha um jeito, uma viabilidade de poder atender esse cliente. Isso é muito importante. É importante citar que a gente está crescendo constantemente, só que a gente preza a excelência e qualidade no serviço. Nós não vamos pegar obra mais do que a gente pode tratar executar. com excelência. Exatamente. Não apenas executar, mas com excelência, até porque nós temos um nome a zelar e é isso que a gente... Assim, cara, uma coisa que eu sou bem sincero com o cliente, nós não somos unânimes também. Sim. Assim, não é que dá 100% certo toda hora. Mas não tem como dar muito uma complexo. obra da É muito 100%. complexo. Não existe Assim, não isso. somos unânimes. Obra dá errado. A errado. sua obra vai dar errado. Exatamente. A obra é tudo certo para dar errado. Se não deu errado, alguma coisa está errada. Alguma coisa tá errada, Exatamente. com certeza. É isso aí. Com certeza. Deu errado e você não tá sabendo, né? Não te contaram que deu errado, presta atenção. Exato. E a gente faz o possível para que não dê errado, né? A gente tá ali para remar contra a maré, né? Essa maré de que obra dá errado. A gente tá ali pronto para atender todos os imprevistos possíveis e fazer o negócio dar certo. Otimizar o sonho da pessoa. Você falou uma coisa que me bateu aqui na cabeça, o seguinte: imaginemos que eu compre um material que não é um material bacana e que você percebe que esse material não é legal e que pode te dar um problema. Certo. Sei lá, um piso de segunda qualidade, alguma coisa que não seja... Vocês também diz isso para o proprietário, ó, isso aqui não é legal? Nós já te aconselhamos antes. Lembrando isso. Eu não deixo acontecer. Cara, que legal. Eu já velho. te falo antes. Agora, se você quiser bancar e comprar o material, eu falo, tudo bem, mas pode dar certo tipo de problema. Ele assina alguma coisa? Fala, escuta aí. Normalmente, não. Mas você avisa pro A cara, gente isso aqui pode dar merda. Sim, hoje em dia com o WhatsApp, a conversa escrita, a gente indica, avisa, tá ciente, tá registrado. E se ele quiser fazer, a gente faz. Tem muito cara de obra que ele, por exemplo, ele contrata o cara, mas ele quer baratear, porque o brasileiro é assim, né? Ele quer baratear, ele quer ter uma vantagem em algum momento. Isso é cultural. É por isso que eu entrei nesse fato do produto de segunda linha, sei lá. E assim, a gente faz até a página 2. Se eu ver que tem um risco muito grande, eu falo, não faço. Pode passar para outro. Boa, cara. Isso é bancar o bagulho. Isso é muito bacana, Cara, cara. mas parece brincadeira, mas o Felipe é assim sério. mesmo. Né? Eu sou assim, ele é assim cara. legal. Você acha que não é assim, tipo, que ele fala, não vou perder a venda, não sei o quê, assim, cara, eu não perco vou a fazer, venda. não vou fazer e ponto final, Se tem velho. alguma coisa incomodando, ele A gente deixa muito claro. Olha, Felipe, vou te contar de coração. Eu não imaginava que existisse esse tipo de trabalho. Você é muito honesto, cara. No Brasil, porque a gente brinca aqui e tal, mas a gente vê sempre aquelas histórias de seriado americano, Sim. aquela TV voltada exclusivamente para isso, que eu acabei de falar, no HD, ZG, sabe? Eu vejo aquilo até eu não imaginava, cara, que isso existisse tão próximo da gente. Sim. E que olha, que prazer que é saber isso e poder passar isso, principalmente aqui no Mi Casa, para as pessoas entenderem que você tem um trabalho de excelência, um trabalho muito, muito, muito carinhoso de pessoas que cuidam da sua obra, da sua casa, da sua vida dessa maneira. Eu não imaginava isso, de coração, cara. Olha, parabéns, viu? A gente agradece aí, a gente busca excelência, né? Todo dia. Todo dia a gente busca excelência. A obra, a gente fala, né? Pô, mas é sempre a mesma coisa, né? Cara, cada obra tem uma história diferente. E a gente brinca que pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter carro, tudo que for, mas tem o nome Felipe, tem o nome Teodoro, tem o nome Farrucas, isso vale mais do que qualquer coisa. A gente preza por isso. O nome é o bem mais precioso que a pessoa tem, né? Ela pode ter, pode ter tudo, né? Reputação. A reputação. Ela pode ter tudo. Se o nome dela não é bem estruturado ali, firme, não sobrevive a longo prazo, né? Cara, nem profissional, nem como pessoa, nem como nada. Cara, eu tenho uma dúvida minha mesmo. Tipo assim, a gente vê muito em obra, nesses negócios de série que a gente falou de canal e tal, que o pessoal, eles reformam a casa para vender. Isso acontece aqui no Brasil também ou é mais para morar mesmo? Acontece sim. E isso Assim, vale a pena como investimento também, né? Essa semana procurou a gente lá, um pessoal de São Paulo, para fazer isso. E depende da reforma, né? Depende do que você quer fazer. Às vezes eu visitei o imóvel, eu vi que não está num estado tão bom e para ele reformar de uma maneira satisfatória para ele poder vender, ele vai ter que
investir um pouco mais. Ficaria mais caro do que ele imaginaria. Sim. E aí, na hora da venda, não dá um lucro bom, né? Uma liquidez boa. Então, não acontece muito, né? Nesse caso, se ele quiser lucrar mais, aí ele contrata a maioria contrata um autônomo lá, dá uma maquiada que a gente fala, É o que eu ia e aí falar. ele vende. E aí vendeu, o problema é de quem comprou. É o que eu ia falar. Normalmente esses caras, quer dizer, não estou generalizando, mas eu imagino que seja uma grande parte. Eles querem dar um tapa, A ideia é essa. deixar bonitinho e Porque, botar pra frente. Bartô, a ideia inicial é vender. Exato. Assim, ele não quer deixar bom. Não é pra morar, né? Não é pra ele morar, pra família Ele quer dele vender. Então, tem poucas pessoas com esse objetivo Sim. de reformar, deixar bonito para realmente vender, né? A maioria das pessoas reforma para morar, né? Quem tem o seu primeiro imóvel, mas a maioria dos nossos clientes são clientes que já têm o segundo, o terceiro imóvel, que já sofreram na primeira compra com aquele profissional, já sofreu a dor da reforma, então eles procuram a gente e falam: Felipe, tá aqui meu apartamento. Tá aqui a chavinha. Cara, é muito interessante. Quando que é o isso, prazo? né? O prazo é tal dia eu tô aqui. Porque só depois do que deu errado que a pessoa procura, né? Ou a gente aprende no amor ou na dor. Normalmente na dor, né? E o que eu quero deixar claro é que isso é uma coisa que hoje em dia qualquer pessoa tem acesso. Tem acesso. Porque existem muitas coisas novas no país que existe ainda o estigma de que só rico poderiam fazer. E não. Pelo que eu estou entendendo aqui, e com muita satisfação eu falo isso, qualquer pessoa tem a oportunidade de fazer esse trabalho com vocês. Cara, e é legal Isso porque muito assim, bacana, na cara. média, o brasileiro ele compra um imóvel na vida. Sim. Exatamente. Então, a maioria das pessoas não tem a chance de ter uma reforma sem dor de cabeça. Não tem como. Porque ela tem que passar pelo problema uma vez e ela só vai comprar uma vez a casa. Exatamente. A gente tem até nosso slogan que é otimizando sonho. Nós construímos sonhos, na verdade, né? Cara, que bacana. Até isso. nos podcasts anteriores teve os corretores que vieram aqui falando que na assinatura do contrato é a família tirando foto na maquete, chorando. É verdade. E a gente passa por isso também. Sim, cara. Assim, não falando de reforma agora, a gente construiu uma casa que a gente demoliu toda a casa e saiu do zero, né? No dia da demolição tava pai, a esposa, a mãe, o filho, a tia, o tio, todo mundo de mão dada na frente da obra. Coisa linda. Que não tem como você não se emocionar. É lógico que não. Porque é o Imagina. sonho da pessoa. Você imagina, a pessoa fiquei arrepiado aqui. trabalhou a vida toda para ter um imóvel, conseguiu. Aliás, a casa já era dela. Ela falou: Felipe, eu quero a casa, eu comprei essa casa e agora eu quero ela do meu jeito. Eu tenho condições de fazer ela do meu jeito. Se eu me oferecer um serviço, um contrato do jeito que eu procurava, então a gente vai fazer. Então, assim, no dia eu estava lá na demolição, eu fiquei emocionado. Lógico. Cara, e tinha funcionários nossos do lado. Eu falei: cara, olha aquilo ali. Porque cada obra a gente trata Não, como se e- fosse nossa. Nossa Tem um também, detalhe, entendeu? O teu funcionário faz parte do sonho. Exatamente. Né, cara? Exatamente. Vocês concretizam e o teu funcionário Exatamente. é o realizador do sonho de E muita gente. a nossa briga diária com os funcionários, né, com a mão de obra, é não deixar essa chama apagar dentro deles. Falar: ó, isso aqui é o sonho de outra pessoa. Cara, que bonito. Isso aqui a gente não pode pecar. A gente tem que deixar o mais perfeito possível. Cara, eu saí de um barraco de lona, bonitinho, com bambu, e fui pro Madeirite, já achei bonito. Já se emocionou, né? Por isso que Imagina. é importante, às vezes já aconteceu de eu parar no meio da obra e pensar: cara, se fosse meu apartamento, minha casa, eu estou fazendo tudo que... Eu não estou negligenciando o serviço, eu estou fazendo tudo que eu faria Exatamente. se fosse minha casa, meu Exato. apartamento. Então, às vezes é bom você ter esses insights para realmente você acho que todo tratar mundo, com né? excelência. Quando Todo você termina a mundo que reforma, presta. dá vontade de morar na casa? Cara, dá uma satisfação enorme. Se Eu todo imagino. prestador de Dá serviço satisfação pensasse enorme. assim, todo mundo tava melhor de vida. A gente briga, exatamente, a gente briga para que o nosso prestador tenha isso na cabeça. Esse negócio eu falo para eles, o chaves na mão, cara, é o sonho do cara. O cara quer entrar aqui, a gente deixa, tipo assim, se o cara quiser entrar, a gente põe eletrodoméstico, instala tudo, deixa pronto.
o cara chegar lá, se ele quiser chegar. Se você falar para mim, Felipe, ó, tal dia aí eu quero chegar, quero sentar no meu sofá, ligar minha televisão, tomar minha cerveja gelada. A gente põe lá um engradado de cerveja. Cara, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Pô, numa entrega me convida. Com certeza. Deve ter alguma coisinha pra Tem, comer, né? tem um belisquinho Eu lá. acho que é bacana. Tem um belisquinho. E a maioria das nossas entregas, a GD tá presente. É isso aí. Exato. Cara, eu honestamente, a cada podcast eu fico muito satisfeito e orgulhoso de fazer parte do Mi Casa, porque é cada coisa que a gente sequer imagina e tudo aquilo que a gente fala nada mais é do que a construção dos sonhos das pessoas. Exatamente. Porque eu imagino que o maior sonho de todos, de uma maneira geral, claro, evidentemente, saúde, uma família bem reunida, trabalho, mas acho que a maior conquista das pessoas é a realização da sua casa, Seu lar, né? do seu lar, do jeito que ele gostaria e com uma satisfação muito grande. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse projeto do Mi Casa, porque a cada pessoa, a cada empresa que vem, é mais um pedaço de um sonho que as pessoas podem contar e, consequentemente, ser feliz. Cara, Com certeza. muito, muito obrigado a vocês. Eu me emocionei. Realmente, é bonito, cara. Vou chorar. É bonito, é muito bonito. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. E acabamos mais um Mi Casa. Cara, Hoje foi demais. E hoje tem que beber. Obra tem assunto. Saúde. Dedéu, né? É isso Obrigado aí. pela presença de vocês. Imagina. Isso, gente. Obrigado Vamos deixar aí só para o pessoal conseguir acompanhar eles, ver o trabalho deles aí, o Instagram deles. Você pode me passar o Instagram de vocês, Instagram os contatos é- para encontrarem. Sim, o Instagram é @farrucas mesmo, bem simples. Deixa eu entender esse nome, que eu quero deixar claro para as pessoas. Aqui o nosso objetivo é desvendar Certo. tudo. Vamos lá. Farrucas, é isso? Farrucas. Isso. Farrucas. Isso. Esse a gente vai colocar na tela. Mas eu quero entender, porque depois precisa pedir um negocinho. Farrucas, né? Isso. Farrucas, boa. E sigam a gente nas redes sociais, podcast Mi Casa, no Instagram, no YouTube, né, no Spotify. Acompanha aí que tem muita coisa boa por vir ainda. Links isso aí. tudo na descrição. Eu só tô aqui para O Bartô tá aqui só para preencher o Só pra espaço. tá... Doido pra ganhar Só alguma pra coisa. tumultuar, né, Bartô? Só pra tomar um whisky, ele só pra... Ele tá com uma casa nova ali, tá tentando conseguir Não tudo. fala, Vinícius. pô. Tá querendo um móvel planejado, né? No último podcast ele queria um apartamento novo. Exato. E agora ele quer reformar esse apartamento. Troca Ele sai- minha casa pra Ele, um ele, apartamento. ele saiu do barraco de lona pro madeirite, agora ele tá indo Já pra um tá. mais ou menos de alvenaria. Bartô. Tijolo baiano. Tijolo baiano. Mi Casa tá sendo uma coisa boa pra você, O cara. que? Você não faz ideia, velho. Tô ganhando um pedacinho de cada coisa. É isso aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela Muito obrigado, presença. viu, gente? Obrigado de coração. Obrigado a gente aí pela oportunidade de poder passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso trabalho, né? E vida longa ao Mi Casa aí, ao GD e todos nós. Importante agradecer a todos os nossos fornecedores, colaboradores. Exatamente. Não dá para citar um por um, mas nós somos gratos a todos pelo caminho que a gente está trilhando e continuando, só temos a crescer. Com Vai certeza. muito longe Isso aí. ainda. É isso aí. Eu adorei a linguinha presa do Theo. Você viu? O Theo... o Theo Esse tem tá um... demais, né? O Theo tá... Depois do uísque aí, cara. Imagina. Eu acho que daqui a pouco ele tira a camiseta. Ah, Na boa. certeza. É isso aí, pessoal. Vai sair correndo aqui. Felipe Fechou. já tirou. Até quinta que vem, né? Até Toda quinta que quinta, vem. 9 da noite, episódio novo pra todo mundo. Boa. Muito obrigado Valeu, gente. e Obrigado. tchau. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau. Aê.